Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento, Gran Gusto, viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @Empório_Gran Gusto e temporada premiada CDL Sapiranga. Muito boa noite, queridos ouvintes da Rede União. Estamos começando mais um Papo de Mercado na noite dessa segunda-feira aqui na 105.3. Sou Larissa Brito, fico com vocês até às 9, nesse nosso encontro aqui semanal, onde a gente conversa com empresários, empreendedores, gestores de empresas que fazem a diferença aqui na nossa região. Já te convido também para acompanhar por imagem, né? O nosso programa está disponível também no YouTube da Rede União. Então, quem quiser acompanhar por imagem, pode deixar o rádio ligado e acompanhar por imagem lá no YouTube, ou acompanhar só pelo YouTube, só pelo rádio, está tudo certo. E depois o programa também fica disponível lá no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com o Tomás Lippe, que ele é gerente da unidade de Novo Hamburgo da Car House Toyota. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, Larissa. Obrigado pelo convite e boa noite. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre Car House, sobre Toyota, sobre carros. Tava já conversando com o Tomás antes. Eu não sou uma super conhecedora de carros e de, enfim, desse mercado, mas o que a gente sabe é que a Toyota é uma marca muito consolidada, né, e muito inovadora. Eu queria que tu começasse essa nossa conversa contando, porque a gente estava conversando previamente, eu sempre gosto de conversar previamente com os nossos convidados, justamente para ir entendendo o negócio, né. E a gente estava conversando sobre a história da Toyota, né? Que é muito interessante. Não é uma história que começou ontem, né? E é uma história também marcada por muita inovação, muita excelência, né? Ao serviço prestado ao cliente que ela atende. Então, se tu puder contar um pouquinho para nós sobre a história da Toyota, como que tudo começou, vai ser de grande valor aqui para nossa audiência também. Claro. Bom, a história da Toyota, né? Ela se confunde com a própria história do Japão. Né? A gente já tem um conhecimento de como o Japão se comportou pós-Segunda Guerra Mundial, né? E a história da Toyota se confunde a esse reerguimento do país como um todo, né? Então, um dos pilares principais da Toyota hoje é o respeito às pessoas, né? Que está muito na cultura do Japão. Né? Que é uma coisa que se identifica, né? Da cultura do japonês. A gente sempre comenta isso, né? Desse respeito, desse cuidado com o próximo, né? Isso, cuidado com os detalhes, né? Hospitalidade, né? O Japão tem até um nome para isso, que é o Motenashi, né? Então, hoje, se tu for ao Japão, tu vai ver que as pessoas, quando forem te servir, elas fazem isso com o coração, né? Cuidando dos detalhes. Isso faz parte da cultura e isso a Toyota tem no seu DNA também. E além de respeito às pessoas, esse cuidado aos detalhes, é a questão do Kaizen. Kaizen, o que significa, né, essa palavra em japonês? Significa em melhoria contínua. Então, o Japão se utilizou isso para se reerguer e traz hoje suas principais empresas, dentre elas a Toyota, né? Que é a questão de sempre olhar os processos, os padrões, né? E olhar como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso ser mais eficiente, né? Ter menos perdas, né? E tentar sempre trazer uma melhor experiência para os produtos que fabrica e principalmente para os serviços que presta. Como né? que a empresa começou, assim? Qual foi o primeiro carro? Como que começa a história da Toyota como montadora? Na verdade, isso é uma história que já vem há mais de 100 anos, né? Começou lá no Japão mesmo, né? E começou através da fábrica de uma máquina de tear. Né? Máquina de tear. Exatamente, máquina de tear, que foi sendo aperfeiçoada, né, antes da Segunda Guerra Mundial. E daí, sim, claro, a história se evoluiu, né, e se transformou numa empresa de fabricação de carros, né, mas começou com uma máquina de tear, né, que existiam um monte no Japão, várias por aí, e a família Toyota conseguiu desenvolver uma máquina de tear automática. Né? Então, ali foi a primeira inovação, por isso a inovação está no DNA da própria Toyota, né? E isso se extinguiu também para a fabricação de veículos. E como que é, assim, a chegada no Brasil da Toyota, né? Porque também tá aqui há bastante tempo já. Como que é isso? Assim, como que ela foi expandindo, saindo do Japão e indo para outros lugares? Hoje a Toyota é uma das principais fabricantes Sim. de carro no mundo, né? Já está em praticamente mais de
quase todos os países, né? E no Japão, fora do Japão, que é a tua pergunta específica, né? Tem uma curiosidade muito interessante, né? Que nem todo mundo sabe. Mas a Toyota, no Brasil, foi a primeira fábrica fora do Japão, a nível mundial, em 1958. 1958, né? E a gente acha que é recente às vezes, mas não. 1958, a primeira fábrica fora. Eu não sei se tu tem essa informação, se não tiver, tudo bem também, mas por que o Brasil, assim, tem o conhecimento, é conhecido, assim, essa causa de por que no Brasil a primeira fábrica fora do Japão? Eu não tenho uma certeza sobre essa resposta, né, mas eu imagino que seja porque em São Paulo, onde foi essa primeira fábrica, né, existe uma grande colônia japonesa. Né? Então, eu acredito que isso, sim, pode ter sido uma das hipóteses da Toyota ter investido no Brasil. Né, para fabricar o primeiro veículo, né, que nossos pais, nossos avós conhecem muito bem, que é o Toyota Bandeirante. Né? Pois é. Então, essa foi a primeira fábrica da Toyota fora do Japão. E como que foi, assim... Bom, o carro, ele é um clássico, né? Sim. Enfim, e a partir disso foi se desenvolvendo outros modelos? Como que foi expandindo até chegar no que a gente vê hoje, assim? Daí, a partir dali, né, a Toyota, naquela época ainda o Brasil não tinha ainda grandes fábricas, né? Era uma fabricação muito local, né? Mas com a abertura dos mercados ali em 1994, um pouco antes ali, a Toyota começou assim a trazer carros do Japão, né? Dentre eles a Fielder, Toyota Corolla, né? E daí sim começou a se desenvolver a rede de concessionários no Brasil. E daí logo depois começou-se a instalar fábricas específicas para fazer esses modelos, né? Atualmente a gente tem 2 plantas, né, de fabricação de carro. Eu ia te perguntar isso. Exatamente, como né? Em Indaiatuba, né, na cidade de Indaiatuba e Sorocaba. Hoje são 2 fábricas para fabricar hoje o Toyota Corolla, né, que é um clássico mundial, né? O Toyota Cross, que é um mini SUV de origem do Corolla Sedan, né? O Yaris, né, que é um carro de entrada da marca, certo? E a gente tem também aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, um CD. Né? O CD hoje que importa veículos... CD é o centro de distribuição, perfeito, né? Perfeito. Que importa veículos da Argentina. Nós temos uma fábrica em Zárate. Tem uma fábrica na Argentina Exatamente. também. Na grande Buenos Aires tem uma fábrica onde se faz a Hilux e a SW4. São veículos maiores de trabalho, etc. Então, ela vem da Argentina por via terrestre direto aqui para Guaíba, né? E daqui ela é nacionalizada e exportada para o Brasil todo. Esse centro de distribuição, ele atinge todo o país. Fica aqui. Exatamente. A gente, geograficamente, tem uma vantagem. Tá bem posicionado. Né? Hoje, o carro que vem de Guaíba até Novo Hamburgo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, vem em um dia, né? Agora, esse mesmo veículo vai para o norte do Brasil, né? Então, hoje tem essa vantagem, né? Da questão da logística ser uma questão, né? Que vai trazer um veículo de uma maneira mais rápida para o nosso cliente, né? E além dessas 2 plantas e esse centro de distribuição, a gente tem ainda em Porto Feliz uma fábrica específica só para motores, né, que vai abastecer todos esses carros que a gente estava conversando. Bacana. Não, é uma rede muito bem estruturada para quem gosta da marca e está aqui na nossa região, né? É uma rede bem estruturada de forma que consiga suprir com as necessidades do cliente de forma rápida e eficaz bem ao modelo japonês, né? Exatamente. E aí a gente está falando de Toyota, porque a gente está falando de car house, né? E a car house, como que entra nessa história e quanto tempo de car house? Sim. Olha, a car house, ela iniciou as operações na cidade de Porto Alegre, nossa capital, né, em 1992, né, com a família Teixeira. E em 1992 ela abriu uma loja em Porto Alegre, né? E ela, até outra curiosidade, né, ela foi, se eu não me engano, a segunda concessionária Toyota a nível Brasil, né? Que foi as primeiras, além de Toyota Bandeirante, ela começou a vender os primeiros veículos importados. 92. E além desse Toyota Bandeirante, ela também comercializou esses veículos primeiros importados que vieram para o Brasil, né? Aqui na cidade de Porto Alegre, né? E logo depois, ela teve abertura também na loja de Santa Maria, né? Que é o berço da família, né? Da Car House, né? E em 2000, ela veio para a cidade de Novo Hamburgo, ou seja, a nível de grupo hoje, né, a Car House tem 11 concessionárias, né, 820 colaboradores, né, a maior
concessionária, hoje grupo, né, Toyota da região sul do Brasil, né, e Novo Hamburgo foi a terceira loja, né, aberta hoje na cidade de Novo Hamburgo, né. A gente começou ali no centro, bem no centro, tinha uma loja pequena, né, e logo depois a gente foi para o nosso atual endereço, que é ali na rua Ignácio 3, que é perto ali da BR-116. Então, para todo mundo que vem de Porto Alegre ou desce da Serra e passa na BR-116 em Novo Hamburgo, vê aquele cluster de concessionárias sabe onde é que fica. E tu tem uma história também interessante, porque eu acho que todas as empresas, elas são feitas de pessoas. É uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui no Papo de Mercado, porque Papo de Mercado é justamente para falar de negócios, mas falar também de pessoas, enfim. E aí a gente estava conversando ainda num outro dia, e tu estava me contando de uma experiência que tu teve, que eu acho interessante a gente compartilhar com os nossos ouvintes, que tu foi conhecer o Japão através de um programa de pós-graduação, né, da rede, enfim. E aí eu queria que tu explicasse pra gente um pouquinho como que foi esse programa e como que foi essa experiência lá no Japão e como que vocês aplicam o que tu aprendeu lá no Japão aqui. Conta pra gente. Claro. Hoje a Car House, né, conforme a gente estava conversando ali no início, ela é uma empresa que ela valoriza muito seus funcionários, né? Então ela investe, valoriza, né? Vê a questão dos potenciais talentos e ela investe profundamente, né? Tu tá há 12 anos, né? 14 anos 14 já. anos. 14 anos já na concessionária aqui em Novo Hamburgo. Bastante tempo. É bastante tempo, né? Na parte de gestão. E dentro dessa minha história na Car House Toyota, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no INSPER, que é uma escola de negócios lá bem conceituada em São Paulo, né? Da própria Toyota, ela criou essa pós-graduação para titulares, né? Principais executivos da rede como um todo e funcionários de alto escalão dentro da própria Toyota. E ela customizou uma pós-graduação com os conceitos da Toyota, que ela acha interessante, né? Com curso de gestão. Então, ela criou isso, já estava, acho que no 6ª ou 7ª edição dessa... Quando que tu fez? Em 2019. Né? Então, antes da pandemia ainda. Foi antes da pandemia, exatamente. E foi 2 anos de pós-graduação, a gente tinha encontros. Na época não era tão difundida a questão dos video call, etc. Então, a gente fazia presencial, né, uma vez por mês em São Paulo. Então, teve uma oportunidade de fazer network com executivos de todo o Brasil. Isso foi legal, uma troca, né? muito, muito rica. Porque a gente tem aqui na região um perfil muito característico de consumo, né? Tu é da região, né? Sim. Isso é legal a gente Todo falar Novo também, Hamburgo, né? nasci Tu é de Novo no Hamburgo. Hospital de Novo Hamburgo, exatamente. A gente conversava sobre isso também. Tu é de Novo Hamburgo e tu conhece muito bem o perfil desse consumidor. E aí, a partir do momento que tu vai para um outro ambiente, tu leva informações valiosas para os teus colegas, né? Mas tu também consegue buscar e beber de estratégias, de informações que também contribuem para o teu crescimento profissional e para o crescimento do negócio que tu gere aqui na região, né? Exatamente, troca de boas práticas que a gente fala, né? Tu trazer as tuas dores para colegas que têm essas dores também, ou têm dores diferentes, né? E a troca de informação é muito rica, né? Muito rica mesmo. E essa pós-graduação, ela teve uma peculiaridade, até por ser customizada a própria Toyota, que ela foi 2 anos. No primeiro ano, a gente teve uma imersão dentro da Toyota nos Estados Unidos, né? Na cidade, lá em Dallas, onde é o QG da Toyota no mercado americano. Então, a gente ficou imerso lá e viu boas práticas, viu como é que eles entendem o mercado, etc., né? Mas teve um viés muito mais de fazer acontecer, né? Ver como aplicar alguns conceitos na prática, né? Conceitos de vendas. De vendas, produção, né? Que a gente fala muito da questão do Lean Manufacturing, que é produção enxuta, né? Como tu analisa um processo e tu vê como diminuir as perdas daquele processo, né? A filosofia do Kaizen que eu costurei lá no início, né? Que é a melhoria contínua. Então, esses conceitos a gente conseguiu ver de maneira bem prática, né? No mercado bem capitalista, de como conseguir trazer essa eficiência, né? Para os nossos processos internos. Então, foi muito rico nesse conceito. E no segundo ano, antes de fazer a formação desse curso de pós-graduação, a gente foi para a Toyota do Japão. Né? Deve ter sido uma experiência incrível, né? Foi. O Japão por si só já é sedutor, né? A gente tem vontade, eu não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. E aí, imagino que tu que tá vivendo a concessionária, enfim, tá vivendo a marca todos os dias, quando tem essa oportunidade de estar lá no berço das coisas, Sim. deve ter sido Onde incrível, nasceu. né? Então, a gente teve uma viagem muito mais com essa questão da filosofia japonesa, filosofia da Toyota, o DNA, né? Tu vê na fonte de da onde que sai aquilo, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para Tóquio, né? Para Nagoya,
para Kyoto, né, que é a antiga capital de Tóquio, né, do Japão, né? Então, na cidade de Toyota, né, tem uma cidade específica lá onde tem as principais fábricas, né, que o nome da própria cidade é Toyota. Não sabia, Existe, né? Então, assim, eu tive essa grande oportunidade, né? Vi onde a família Toyota se desenvolveu, eram camponeses, na época feudal ainda, quase que do Japão, né? Onde se desenvolveu o tear automático, né? E dali começou toda essa linhagem, né? Entender essa cultura omotenashi, que eu falei ali antes no início, né? Que é aquela cultura de cuidar dos detalhes, né? Respeito às pessoas, né? Fazer tudo de coração. Então, isso é uma questão muito rica que a gente viu na fonte. Eu participei lá em Kyoto, dentro de um templo japonês, né, da cerimônia do chá, né, que tu vê como eles preparam todo aquele chá com cuidado, na hora de dobrar o guardanapo, etc. Tudo nos detalhes, né? Daí tu olha aquilo, daí imagina, nossa, é uma coisa muito rica, muito, muito nova para nós, né? Mas quando tu vê isso na prática, por exemplo, tu vai num mercado, tu vai numa loja, vai comprar um produto, o jeito que eles armazenam esse produto que eles vão te entregar, tu vê que eles realmente cuidam dos detalhes, né? Eles se preocupam em ter uma boa experiência, que tu perceber que tu fez aquilo com o coração, né? E isso a gente conseguiu ver no dia a dia, foi muito rico mesmo. Tu contou naquele dia que a gente se encontrou da história do mapa, né? Que mostra, que ilustra muito bem que vocês foram pedir, acho que informação, estavam perdidos, né? Sim. Para um guarda, e ele pegou um mapa, não entendia muito, acho que ele não falava inglês, né? Não. E conta essa história que ela é interessante. Vocês foram pedir informação, né? Perdi informação. E mesmo ele não conseguindo se comunicar, né? Ele deixou de fazer aquilo que ele estava executando naquele momento, né? Para nos acompanhar um bom tempo, até conseguir achar um tradutor, etc. Então, assim, tu vê que ele saiu do processo comum dele, né? Para nos acompanhar até ele ter certeza que a solução do problema... Bem, exatamente. Né? A solução do problema estava resolvida, né? Isso faz toda a diferença, né? E a partir do momento que a gente consegue estabelecer essas boas práticas, a gente vê que a coisa funciona de um modo diferente, exatamente. né? Teve um dia lá que, por exemplo, dentro de a gente foi lá num local turístico lá em Kyoto, né? Fui lá, comprei minhas espadas samurai para botar na sala, tudo bonitinho, né? Só que tava chovendo no dia. E ele me fez todo um pacote bonito, nossa, que eu tinha até da vontade de guardar o pacote. Não... Então eu tava saindo da loja, tava chovendo, e ela se preocupou em pegar de volta, pegou uma sacola invertida, abriu em cima e botou por cima, para não correr o risco de cair molhar. Um pingo por dentro da sacola que tava aberta em cima. Então tu olha aqueles detalhes e daí tu vê mesmo que isso ali já faz parte do DNA deles, né? E isso tudo a Toyota traduziu dentro da escala global de experiência do consumidor, né? Então, em 2014, o seu Akio Toyoda, que é o presidente da Toyota, ele entrou com um conceito muito interessante, que é Best in Town, né? O que ele quer dizer com Best in Town? Ele não quer que a concessionária de Novo Hamburgo seja a concessionária referência a nível mundo. Não, ela quer que a gente se preocupe em trazer esses conceitos de hospitalidade, conveniência, experiência ao nosso cliente, né? Tanto na parte de produto quanto de serviço, né? Seja o melhor da cidade. Né? Tu entra lá, tu se sinta em casa, se sente num espaço confortável, amplo, etc., né? Mas que tu sinta que, essa concessionária aqui, da região aqui, é onde eu me sinto melhor. Então, se cada concessionária a nível global tiver esse conceito, o todo, né, vai ser muito mais bem compreendido. E nesse processo que tu está falando da concessionária oferecer essas facilidades, né, e ser um ambiente receptivo ao cliente, vocês estão passando agora por um processo de adequação, de reforma, né? Já tem previsão de quando fica pronto? O que tem de novidade acontecendo por ali? Olha, eu já falei, sim, a gente está exatamente baseado nesses conceitos, a gente está fazendo uma reforma estrutural bem grande na nossa loja aqui em Novo Hamburgo. Então, se você passou hoje ali para Novo Hamburgo, tu vai ver que hoje a gente está praticamente onde a gente atendia, hoje a gente está com uma reforma bem grande, né? Hoje, nosso objetivo é, no final de dezembro agora, já estar com a inauguração da loja, né? Com uma reestrutura pronta, né? Então, sim, a gente está fazendo exatamente isso para suprir esse conceito de Best in Town, né? É trazer mais interatividade para os nossos clientes,
né? Um showroom mais amplo, mais confortável, né? Onde tu pode ir lá fazer o teu serviço numa revisão no pós-venda e ter um local onde tu possa trabalhar, né? Um autônomo tem um web space onde ele pode conseguir trabalhar. Tu, como cliente, se for comprar um carro hoje, vai ter toda uma interatividade que tu vai conseguir simular como fica um acessório específico no teu carro, né? As próprias simulações vai ser colocado de uma maneira mais transparente e clara para o cliente através de telas, etc. Então vai ser uma coisa muito mais rica, né? Para enriquecer especificamente essa experiência do consumidor como um todo. A gente estava falando antes, é tanto assunto, né, que a gente começa às vezes a falar uma coisa, acaba mudando o rumo da prosa, mas agora eu gostaria de retomar isso contigo, que é a questão do consumidor aqui da região, né, que é muito específico. Como que tu consegue aplicar todos esses conceitos, como que tu vê na prática a receptividade, né, do nosso consumidor aqui da região com esses conceitos que tu foi buscar lá no Japão, lá nos Estados Unidos, enfim, como que tu vê o consumo local aqui respondendo a essas práticas da Toyota? Essas práticas da Toyota, na verdade, elas trazem um conceito, né, que vai se aplicar no mundo todo, né? Não é especificamente só para o cliente aqui do Vale dos Sinos, né? Mas, assim, em linhas gerais, quando a gente fala em trazer uma que é a experiência até da própria Car House como propósito, né? Uma ótima experiência para o seu consumidor, né? É basicamente cumprir com aquilo que foi acordado. Né? Hoje em dia, por exemplo, se tu vem adquirir um carro, tudo que a gente negociar, tudo que a gente for fazendo dentro de um processo de negociação, a gente gerar uma experiência incomparável é cumprir na base com aquilo que foi acordado contigo naquele momento. E daí, de maneiras paralelas, e trazendo conceitos, né, e experiências que vão te trazer essa satisfação em ver que tu está numa concessionária, né, que se destaca na região onde tu atua. Né? Então, basicamente, propor uma experiência incomparável, que é o propósito da nossa empresa, é tu acordar com aquilo que foi combinado contigo. Né? Quais são as principais características do consumidor aqui da região? Olha, o consumidor, isso conversa exatamente com aquilo que a gente estava conversando, né? Hoje, o consumidor aqui do Vale dos Sinos, até por ser um berço da cultura alemã, né? Ela acredita muito naquilo que foi falado. Né? Então, hoje tu vem conversar comigo, né? E a gente combinar alguma coisa, tu até dentro do teu direito, tu vai exigir que aquilo seja cumprido, né? Então, esse é o principal conceito hoje, assim, que eu vejo dentro da nossa cultura alemã aqui, conversando com essa cultura de hospitalidade japonesa, né? Elas se conversam especificamente, né? Então, eu vejo que esse é um dos principais pontos, assim. Bom, o papo tá muito bom, já foi aqui nosso primeiro bloco de programa e na volta a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os carros da Toyota, sobre a Car House aqui de Novo Hamburgo, sobre os modelos que estão em alta agora, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Estou recebendo aqui hoje o Tomás Lipp, gerente aqui da unidade de Novo Hamburgo da Car House. Não saiam daí, no próximo bloco tem muito mais papo aqui no Papo de Mercado. A gente vive de inspiração. Você sabe o que é isso? Há mais de 40 anos, a gente é trilha sonora de diferentes gerações, onde quer que você esteja. Música e informação na Grande Porto Alegre, na Zona Sul do estado, na Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí e Litoral Centro-Norte em Santa Catarina. Isso quer dizer, são mais de 130 cidades, 9 milhões de pessoas. Juntos, nós somos a Rede União FM. Cada amanhecer, cada novidade, cada acorde nos inspira a evoluir ainda mais. Porque encontrar com você é enxergar essa inspiração de perto. É viver juntos experiências de bem-estar.
E tudo isso para conectar cada vez mais com o público. Pelo rádio, pelo aplicativo, nas redes sociais e nos eventos. Porque a gente vive de inspiração. União FM. Voz ao que faz bem. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento, Gran Gusto, viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @Empório_Gran Gusto. E temporada premiada CDL Sapiranga. De volta, Papo de Mercado aqui na 105.3, nessa segunda-feira, nosso encontro semanal, onde a gente entende um pouquinho mais de negócios que são bem importantes aqui para a região do Vale dos Sinos. Hoje eu estou recebendo aqui o Tomás Lippe, gerente da unidade de Novo Hamburgo da Car House. A gente já conversou bastante no primeiro bloco, né, Tomás, sobre Japão, sobre a história da Toyota, sobre a história da Car House. E agora eu queria retomar um pouquinho contigo sobre essa história da Car House, né? A Car House está aqui em Novo Hamburgo. Tu tem uma história de 14 anos, né, com a empresa. E agora vocês estão nesse momento, né, de expansão ali do espaço de vocês. E o que vocês projetam aí para os próximos anos em termos de Car House aqui em Novo Hamburgo? Na verdade, essa expansão até para a questão estrutural da concessionária de Novo Hamburgo, né, ela vem de encontro a esse processo de best in town que eu estava comentando, ou seja, a gente procurar sempre trazer uma melhor experiência na comunidade onde a gente está estruturado. E lógico, vai conversar também com a própria estratégia da Toyota, né? Hoje a Toyota, ela está com uma quantidade de carros hoje, a gente trabalha com o Corolla, né? O Corolla Sedan, né? O Corolla Cross, que é mini SUV do próprio Corolla Sedan, o Yaris, né? E daí as caminhonetes, a Hilux, né? A SW4, a RAV4, que é um veículo híbrido também importado do Japão, onde a gente também está trazendo essa versão, né, com a tecnologia plug-in, né, 100% conectado na energia para recarregar as baterias. Então, a gente está trazendo várias modelos diferentes de carros e também vai ter alguns lançamentos agora para 2025, né, que vão exigir da gente um espaço mais amplo, né, com uma maior comodidade para os clientes. Então, exatamente esse investimento nesse ano é para suportar esses próximos lançamentos do ano que vem, né. Vai vir alguns modelos, hoje até a mídia automotiva já divulgou, né, o próprio Yaris Cross, né, que é um carrinho, é um carro, né, que vai trazer um conceito um pouco mais robusto que o Yaris atual, né, para suprir um público hoje que na verdade, está carente ainda de um carro de entrada um pouco maior, né. Hoje o Corolla Cross, ele é um carro hoje, né, um dos líderes de mercado, né, mas um carro de entrada para esse modelo SUV ainda a gente não tem, mas provavelmente vai ser lançado no ano que vem. Pois quero entrar contigo agora nessa seara aí, dos carros, porque qual é o principal campeão de vendas da Toyota hoje? Hoje ainda é o Corolla Sedan, né, por ter toda uma história a nível global, né, de criar fãs, né, então... Qual é o ano do primeiro Corolla, tu sabe? Especificamente no Japão agora tu me pegou, né, mas o Corolla... Desde 1992, quando se estabeleceu essa rede no Rio Grande do Sul, no nível Brasil, né, o Toyota Corolla Sedan já era importado do Japão, então já tem uma história bem rica. Eu imagino mais de 30 anos. E é um clássico, né? Absoluto, né? Com certeza, com certeza. E agora com motorização híbrida, né? Hoje essa tecnologia, ela foi lançada, né, no Japão em 1997. Eu ia te perguntar sobre isso, porque a gente fala hoje muito, né, e eu quero também entrar nesse assunto contigo, até para a gente conseguir diferenciar, entender os conceitos, porque, como eu te disse, não sou uma grande conhecedora de automóveis, enfim, e acredito que talvez alguns ouvintes nossos também compartilhem dessas dúvidas. Mas
essa questão do carro híbrido a gente vê como algo super atual e uma demanda de agora, que realmente é uma demanda, né? Mas não é bem assim, né? Na verdade, até um dos slogans da própria Toyota é que a motorização híbrida, né, está no futuro há muito tempo. Né? Então, se tu olhar, né, essa motorização, o que é o carro híbrido? Né? É um carro que ele funciona com 2 motores, né? Um motor a combustão tradicional e um motor elétrico. Né? E não tem carregamento na energia elétrica. O próprio a frenagem do veículo, a utilização do motor a combustão, ele vai regenerando essa bateria e recarregando ela. Né? Então, a bateria híbrida é muito mais para um conceito em trânsitos urbanos, ou seja, eu parei numa sinaleira, vou arrancar com o carro, ele sai no motor híbrido, ou seja, no motor elétrico. Né? Tu vai utilizar a eficiência da energia elétrica 100% naquela hora. Tu precisou de um torque maior, pisou no acelerador, tu precisa de potência, ele na hora já coloca em funcionamento o motor a combustão. Né? E essas duas... É uma inteligência, É uma inteligência, exatamente. E já desde 1997 no Japão. Qual era o modelo? O modelo era o Toyota Prius. Né? Foi o primeiro carro híbrido a nível global. E no Brasil, quando que chegou? Isso no Brasil foi 2013. Foram os primeiros Prius que vieram do Japão aqui para o mercado brasileiro. Então a Toyota trouxe o Prius exatamente para começar já a fazer movimentar esse mercado nacional conhecer como é que funciona essa tecnologia, né? E hoje em dia ela já faz parte da motorização do Corolla Sedan, né, do Corolla Cross, então ela já está indo para os demais veículos da marca. E como é que é a aceitação, né? Porque tudo que é novo, né? Porque é relativamente novo, né? 2013, enfim. Tudo que é novo causa muitas vezes uma certa estranheza, né? Como que é a aceitação do público? Porque é um público mais conservador que consome o produto da Toyota. Como é que funciona essa aceitação dessas novas tecnologias? Não, eu acredito, assim, a gente nunca teve claro, desde 2013 que eu comentei que essa tecnologia veio para o Brasil, né? Então o cliente Toyota começou já a entender como é que funcionava, etc. E o primeiro veículo que a gente lançou essa tecnologia nos carros já fabricados no Brasil foi no Corolla Sedan. Né? Daí tu vê assim, o Corolla Sedan, um cliente mais tradicional, né? Que confia no seu carro, da questão da confiança, da durabilidade, da qualidade, né? Ele foi bem aberto ao uso dessa tecnologia. E uma observação, né? Quando a gente fala no Toyota Sedan e no cliente que consome, normalmente são pessoas que confiam muito. Né? Porque ele é a fã. Como eu já disse, eu não sou uma grande conhecedora de carros, mas eu sei que a fama é de um carro extremamente forte, duradouro, confortável, enfim. Então, o consumidor, e também deve ter muito processo de recompra, né, desse carro. Exatamente. O cliente hoje que procura o Corolla Sedan, por exemplo, né, ele procura, assim, um carro que vai ter uma durabilidade maior, uma confiança, ele sabe que não vai quebrar, né? Ele sabe que no futuro, quando ele for trocar por um outro veículo, esse carro vai ter uma liquidez, né? Porque ele, no mercado de seminovos, é um veículo que hoje os clientes procuram, né? Então, ele tem uma liquidez futura, ele vai perder menos dinheiro na hora de recomprar exatamente um novo veículo, né? Então isso o nosso cliente já entendeu, né? Hoje dificilmente um cliente Corolla ele troca por um outro veículo, ele acaba ficando no próprio Corolla Sedan, né? Então 50-60% hoje dos Corollas que a gente vende são clientes que já têm Corolla, e muitos desses clientes quando saíram do Corolla Sedan foram para ter experiência no Corolla Cross, né, que é um modelo muito similar, né, com esses mesmos conceitos, né, só que é SUV, mais SUV, exatamente, né. E o Corolla lá em 2013, ele trouxe essa tecnologia híbrida para os seus veículos, né. E um ponto muito interessante foi que a própria engenharia da Toyota no Brasil, ela customizou esse motor, né, para um motor a combustão flex, né, porque a gente sabe que o Brasil sempre trabalha com essas questões de sustentabilidade, né, então o álcool ele é mais sustentável, né, se tu olhar em algumas frentes de análise, né, e ela fez um motor híbrido flex, né, que tem até 70% menos emissão de CO2, né, então isso foi uma inovação até no próprio mercado brasileiro, um motor flex híbrido. Exatamente. E hoje, como que está a procura por esses modelos híbridos, enfim? A Toyota também tem modelos elétricos ou não? Ela tem a nível global, sim, tá? E hoje, no Brasil, ela tem um modelo específico que ela está trazendo, que é a RAV4,
que daí especificamente é um motor híbrido, mas ela tem um composto de baterias um pouco mais robusta, né, onde a gente consegue recarregar ela na energia elétrica. Então, ela tem essas duas funções. Mas 100% elétrico no Brasil ainda não. A Toyota ainda, a nível global, ela estuda outras frentes também, além desse, de condução, né? Hoje nos Estados Unidos e no próprio Japão tem veículos à base de hidrogênio, né? Que é uma tecnologia hoje que já está se falando em outros mercados. Então, eu não acredito que essa tecnologia daqui a pouco pode ser uma, mas aí é a opinião minha, né? Que a gente vai estar trabalhando a nível global. Mas é a né? opinião de uma pessoa que conhece bem a marca, né? Enfim, hoje, mas é uma análise tua, na verdade, né? Pelo que tu já conhece da marca e que tu conhece do mercado também, né? E das necessidades do mercado, né? Sim. Por exemplo, essa experiência que eu tive no Japão, nos Estados Unidos lá, a gente viu alguns veículos, o Mirai, por exemplo, no Japão, né? Que é um carro 100% movido a hidrogênio, né? Que é um outro conceito completamente mais até sustentável, né, a nível global, né, que é um dos pilares da própria Toyota, né, respeito às pessoas, é respeito ao ambiente onde ela está inserida, né, que é a questão da sustentabilidade e tudo mais. Pois é, e assim, a gente percebe que é uma demanda que tem crescido muito, né, essa questão da sustentabilidade, enfim. Como que tu acha que vai ser o futuro, assim? Claro que tu não tem uma bola de cristal, né, mas tu acha que esses motores a combustão, eles seguem por muito tempo ainda? Tu acha que vai ter enfim, vai mudar de um modelo para o outro de uma forma mais enfática, talvez, ou não? Hoje a gente já presencia, né, que o mercado está cada vez caminhando para longe dos combustíveis ósseos. A procura é grande por esses modelos? Sim, hoje os veículos híbridos, sim. Hoje, por exemplo, metade dos veículos que a gente vende 100% combustão, a outra metade a gente vende carro híbridos. Nossa, já está assim, metade? Sim, com certeza. Então, o consumidor e as próprias montadoras, lógico, né, dentro do mundo mais sustentável, já está caminhando para isso, né, de trazer uma maior eficiência energética, né, através da mobilidade humana, né? Então eu vejo sim que cada vez mais vai se extinguir esse modelo a combustão, só que isso tem que caminhar conforme a evolução dos mercados onde está inserido, né? Hoje a gente tem várias marcas, né, a nível Brasil, né, de veículos de outras montadoras a nível global que tem carros 100% elétricos, né? Então é uma boa solução, sim, mas para quando a pessoa vai transitar dentro de uma mesma cidade, por exemplo, né? Hoje, querendo ou não, até pela questão de ser muito recente isso, a nossa estrutura viária não está pronta hoje ainda para conseguir nos suportar a gente ter um carro 100% elétrico, né? A gente pensa no dia a dia hoje, né? Dentro da cidade, hoje um carro ia suportar a minha necessidade, né? Mas se quiser ir para Florianópolis, por exemplo, eu quero ir para a praia, né? Olha quantos poços eu poderia parar para fazer o reabastecimento. Tu tem que fazer um mapa mental, estudar ali onde tu vai parar para conseguir fazer a recarga, para conseguir o que se torna... E se tu chega lá e tem algum problema, né? Exatamente. Ou ter uma fila de carros para carregar, né? Porque um carregamento não é tão rápido, né? Botar um combustível que tu vai ali em 2, 3 minutos, tu abastece um tanque de gasolina, né? Então, tem todo esse conceito. Não estou dizendo que não vai caminhar para isso, né? Mas hoje a maturidade no mercado brasileiro tem essa restrição, né? Então, a tecnologia híbrida hoje ela conversa exatamente por isso, né? Tu tem um conceito maior, um menor consumo, uma maior autonomia, né? Com veículos híbridos, né? Entendeu? Do que 100% a combustão. Então, hoje o veículo híbrido, ele sim conversa para essas duas necessidades. O estilo urbano, né? Que tu vai conseguir ter uma maior autonomia por utilizar mais a questão do motor elétrico, né? E quando tu precisar, ter a necessidade de ir para Florianópolis, que tu comentou, né? Daí sim, tu usa o motor a combustão e vai se regenerando a bateria no momento que tu vai fazendo uma frenagem, etc. E quais são, assim, porque se a gente fala ali, né, de 50% a 50%, né, nas vendas para os modelos híbridos ou só a combustão, qual é o principal receio, a principal dúvida que o consumidor tem, assim, que eles... Tu tá ali todos os dias, tu tá vendo, né, esse processo de venda, de compra, enfim, que o consumidor traz para ti de dúvida, mas será que eu levo um híbrido? Porque eu tenho medo do quê, né? Logo no início, o cliente sempre fica
perguntando, porque ele imaginava muito um celular, né? Ah, na hora que vigiar a bateria, vou ter que trocar o celular. Será que vou ter que trocar o carro quando a bateria... Não, hoje a bateria, tu consegue comprar uma nova bateria, né? E o custo não é tão alto. Mas essas baterias hoje, que nem tem Corolla, tem veículos no Japão rodando há mais de 20 anos com a mesma bateria. Com a mesma bateria? Exatamente. Então, hoje a bateria, ela já foi feita para ter uma vida útil bem interessante. Então, hoje, no início era uma preocupação dos clientes, mas à medida que eles foram, isso foi se amadurecendo dentro do mercado nacional, né? Esse tipo de receio acabou sendo cada vez mais extinto. E outras dúvidas ainda existem, assim, o que faz um cliente ali na hora da negociação optar pelo modelo híbrido ou modelo a combustão? Muito mais na questão da economia como um todo, né? Hoje, a autonomia de um carro híbrido é muito maior que um carro 100% a combustão, né? Então, tu vai ter menos custo para se locomover com aquele veículo, né? Então, tu pode ter até uma liquidez futura, apesar dessa questão da bateria ser um receio inicial do mercado onde a gente atua. Mas hoje em dia, tu já vê uma liquidez em cima de um carro híbrido, né? Então, futuro. Então, tem todos esses conceitos, assim, mas basicamente é a questão do consumo, né? Eu vou ter um carro mais eficiente, mais sustentável, mais ecologicamente, né, estabelecido, né? E eu estou fazendo a minha parte utilizando esse serviço de mobilidade. E quem opta pelo modelo a combustão normalmente são os mais tradicionais, aqueles que têm mais medo do novo. É isso? E quais são os receios dessas pessoas? No início, exatamente aquilo que eu falei, né? Ainda é esse o receio. Exatamente. Da questão, mas a bateria... Mas até a entrada desses carros 100% elétricos hoje está meio que desconstruindo isso, né? Né? Então, tu vê assim, pessoas andando com carro 100% elétrico e a tecnologia híbrida que tem um motor elétrico, mas um motor a combustão, então por que eu iria me preocupar? Então, no início era isso, mas hoje... Eu vejo hoje no cliente que vem comprar comigo, né? E isso não é uma das principais preocupações, né? E sim a questão de, será que vale a pena investir o meu dinheiro numa tecnologia um pouco mais moderna, né? Pelo tanto que eu vou utilizar aquele veículo ou não. Basicamente é isso, né? É uma compra muito mais racional nesse ponto, né? E também tem esse apelo da sustentabilidade. Tem muita gente, sim, que procura o carro híbrido até por saber que está melhor adaptado nesses conceitos mundiais essa é uma preocupação realmente para algumas pessoas, né? Claro, e deveria ser de todos nós, né? Porque a gente está vendo aí os impactos, todos os detalhes, né? Os impactos das mudanças climáticas, enfim. Então, deveria ser uma preocupação de todos nós. E que bom que já temos essas ferramentas, né? Para fazer um consumo mais consciente, né? Então, quem ainda tiver receios, dúvidas, procura o pessoal ali na Car House, claro, né? Claro, que vocês vão conseguir esclarecer e mostrar com propriedade, né? Com conhecimento que vocês estão vendo aqui a partir dessa conversa com o Tomás, que ele tem muito conhecimento, né, do produto, enfim. Então, vai lá tomar um cafezinho, né, conversar com vocês. Lógico, a gente está esperando, com certeza. Qual é o principal desafio hoje que vocês enfrentam para, assim, de estar inserido neste ramo, né, no ramo dos carros, assim, porque a gente sabe que períodos trazem diferentes desafios, né? A gente enfrentou recentemente uma tragédia climática aqui no nosso estado, a gente passou por uma pandemia também há pouco tempo, a gente teve crises econômicas, né? Voltando um pouquinho mais, né, no tempo. Então, hoje, qual é o principal desafio que vocês enfrentam? Na verdade, não é apenas nosso, né? Mas eu acho que é de todos os mercados, né? A gente ter a velocidade de se adaptar, né, no ambiente onde a gente de constante mudanças, né, e atendendo diferentes públicos, né. Hoje a gente tem várias gerações diferentes que consomem coisas diferentes, né, do cliente mais tradicional, um senhor que já tem o seu quinto Corolla, ou de uma geração Z, Y, né, comprando seu primeiro carro. Então, tu trazer esse atendimento incomparável que a gente fala, né, para esses diferentes públicos, né, e tendo velocidade de se adaptar a eles, é um desafio diário nosso, né, com certeza. E a própria Toyota também tem um grande desafio que é nosso, né. Hoje a Toyota, ela tem um conceito que eles chamam de duas rodas, né. Ela sempre, historicamente, foi uma empresa que tinha em seu DNA a fabricação de carros, né? Ela olhando para onde está caminhando a evolução dessas novas gerações e para o mundo, né? Ela está vendo que o mundo está trabalhando cada vez mais com a questão da mobilidade, né? Muito mais se preocupando em se locomover.
Então, além de ser uma empresa de fabricação de carros, ela também está sendo uma empresa de mobilidade, né? Ela até fundou uma nova empresa chamada Quinto, que é da própria Toyota, né? Que vai promover exatamente essa facilidade para os clientes, né? Então, hoje, por exemplo, na nossa concessionária, se tu for lá, tiver um Corolla ou um Corolla Cross, for fazer um serviço de revisão de manhã que vai ficar pronto lá no início da tarde, tu pode simplesmente alugar um carro conosco durante 2, 3, 4 horas, né? E então a gente vai ter essa facilidade para ti. Tu pode alugar um carro por horas, por dias, por ano, né? A gente vai ter também serviços hoje que vão suportar para pequenas empresas, né? Uma locação em frota, né? Então esse serviços de mobilidade através da Quinto, né, é algo também, então, que hoje está entrando dentro do DNA da Toyota e está sendo transportado para a rede como um todo. E a mudança, o padrão de consumo de veículos, eu acho que mudou bastante também nos últimos anos, principalmente com a chegada dos aplicativos, né, de transporte. Sim, exatamente. Porque por mais que famílias que antes tinham 2 carros, hoje às vezes tem um só, né? Não tem mais 2. E por mais que a gente veja, às vezes o jovem, ele demora um pouquinho a mais também para comprar o seu primeiro carro, até mesmo para fazer sua carteira de motorista. Também, né? Não compra também, porque tem essa facilidade, né? Porque antigamente a gente dependia ou do táxi, que tinha um valor agregado, né? Ou do ônibus, enfim. E ao mesmo tempo que a gente tem essa mudança, né, do padrão de consumo, do padrão de uso, na verdade, né? A gente também percebe que parece que cada vez mais tem carro na rua, né? Sim. A gente percebe que as ruas estão tão cheias, enfim. Vocês identificam um aumento das vendas ou uma queda, enfim, nesse processo? Vocês vendem muito para daqui a pouco motorista de aplicativo? Como que funciona isso? Vocês conseguem identificar isso? A gente atende diferentes públicos, né? Claro, a gente teve uma certa flutuação, né, desde a pandemia, né? Depois a questão das enchentes e tal, que acabaram fazendo uma oscilação de vendas, né? Mas se tu olhar numa linha de tempo, o mercado de venda de veículos no Brasil como um todo só cresce. Né? Então tem que crescer junto à questão viária. E a gente teve né? também recentemente problemas com peças, né? Que demorava um pouco mais para tu conseguir ter o carro, enfim. Isso também é um reflexo desse aumento de procura, assim? Na verdade, pós-pandemia houve sim um represamento de vendas, né? Porque mexeu na cadeia de suprimentos como um todo a nível global. Né? Então, em linhas gerais, faltou veículo no mercado, gente querendo comprar e pouco veículo para se vender. Né? Mas hoje essa cadeia de suprimentos ela já foi equalizada, né? E a gente já tem essa resposta das indústrias porque o mercado demanda, né, em adquirir. E esse ponto é a questão da mobilidade que a gente está conversando, né? A Toyota também trazendo esse conceito para a questão de alugar carros, etc., né? Ela já está enxergando muito esse conceito quando tu falou disso, foi a linha que eu fiz aqui de raciocínio, né? Porque a gente percebe muito isso, né? E até pessoas que trabalham daqui a pouco com um aplicativo, elas alugam carros, né? Sim. Então, a gente vê que, embora o jeito que a gente use o veículo tenha mudado, os carros continuam nas ruas, Sim, né? Exatamente. A prova disso é o trânsito, né? Que a gente exatamente. enfrenta, né? E claro, por isso se busca cada vez mais trazer um modo de condução mais sustentável, né? A gente está falando ali da questão dos veículos híbridos, etc., né? E cada vez a humanidade está caminhando mais para isso, né? E, assim, a gente percebe essa mudança nos padrões, enfim, e percebe que vocês estão acompanhando, né? Porque, embora a gente tenha feito aqui um resgate histórico muito interessante, Sim. né? Vocês já estão pensando lá na frente, né? Como que tá sempre com esse pensamento acelerado, pensando ali na frente? Quais são os principais indicadores, assim, de mercado que vocês vão observando para conseguir tomar as decisões, enfim, né? Porque tem isso, tem que estar de olho no que está acontecendo para conseguir pensar nos passos que serão dados ali na frente, né? Com certeza. Isso, a própria estratégia da montadora, ela conversa muito com a estratégia da rede como um todo. Quando eu falo rede, as concessionárias, né? Então, por exemplo, essa questão que tu comentaste agora, a própria lançamento dessa empresa, Quinto,
que é uma empresa de locação, né? Tu nunca imaginou que a Toyota ia ter uma empresa de locação e essa empresa já está funcionando? Já está em funcionamento. Se tu chegar na concessionária em Novo Hamburgo hoje... Fica dentro das concessionárias? Exatamente. A gente presta esse serviço, né? Se tu quiser alugar um carro hoje em pessoa física, tu pode fazer. Ou se tu for um empresário hoje, tu tem uma frota de 5 carros, né? Todo ano tu vai lá, tem que comprar, imobilizar teu dinheiro, né? Tu vai depreciar para daqui a um ano trocar de novo. Hoje tu pode simplesmente alugar 5 veículos da Toyota e ter durante um ano, né? Com toda a assistência possível, como se fosse um carro locado, e no final do exercício tu substitui esses veículos. Então tem toda essa comodidade. Então essa estratégia é olhar para o futuro, né? Isso nasceu da própria montadora e foi conversando com a rede, né? E está em cada vez mais amadurecido dentro do mercado nacional. E hoje, se eu chego ali na Car House, eu quero comprar um determinado carro, mas vocês não têm, suponhamos que vocês não têm ele em pronta entrega. Sim. Quanto tempo leva para... Tu falou ali que da Argentina para cá em um dia, sim, né? Sim, vem. Sim. Quanto tempo? Como que é o processo de compra, assim, para eu ter o carro que eu escolhi? Bom, hoje, claro, cada modelo é sempre aquela relação de oferta e demanda, né? Hoje, por exemplo, a gente estava falando ali da tecnologia híbrida, né? Hoje, se tu chegar e querer comprar um Corolla Cross, né? Tu tem a opção do motor a combustão e o motor híbrido, né? Hoje, existe uma fila de espera para entregar o veículo dentro da motorização híbrida, né? Tu vai ter que aguardar ali 20, 30 dias até a gente receber teu carro da montadora, né? E o veículo a combustão é um pouco mais rápido que isso. Mas isso muda muito conforme a demanda do próprio mercado em cada mês, né? Então, assim, não tem uma precisão em te passar isso. Mas, por exemplo, num lançamento de um veículo especificamente, que nem a gente vai ter agora lá para a Hilux e a SW4 2025, a versão que vai ver, com certeza vai ter uma resposta de mercado onde eu não vou conseguir suprir todo mundo a pronta entrega. Mas vai se gerar uma fila de espera, mas não gira em torno de 30 dias, por exemplo. 30 dias. É um tempo mas bem tranquilo, né? Exatamente. Mas existe carro, sim. Se tu for lá, tu consegue comprar pronta entrega, com certeza. Pronta entrega, exatamente. Claro. Tomás, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu gostaria que tu reforçasse aqui o convite, principalmente para conhecer a loja. Eu sei que agora vocês estão num momento delicado, né, de reforma, porque reforma sempre é difícil. Todo mundo já fez uma reforma em casa, né? Por mais que a gente se organize, que a gente tenha um cronograma, que esteja tudo planejado, a gente sempre tem contratempo, não adianta, mas mesmo assim vocês estão em funcionamento com a mesma qualidade e excelência de sempre. Então, eu gostaria que tu reforçasse o convite para os nossos ouvintes para conhecerem ali. E também as redes sociais, né? Para entrar em contato, como que faz, para trocar uma ideia com vocês. Se quiser agendar um horário, pode também? Sim, com certeza, né? Como que faz? Hoje a gente está em todas as redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, YouTube, etc, né? O nosso ponto é na Ignácio 3761, né? No bairro Ideal, ali na entrada de Novo Hamburgo, perto da 7 de setembro, né? A gente sim está passando por uma reforma temporária, que eu imagino que vai finalizar agora no final do ano. Então, o meu sonho é já botar o pinheiro de Natal exatamente no showroom novo. Tu ainda não está com o pinheiro de Natal lá? Estou dentro da futura loja de seminovos. Hoje a gente reestruturou toda a loja de seminovos, né? Para o futuro ser uma loja ampla, com comodidade. Mas, temporariamente, a gente está trazendo toda a operação para essa loja específica de seminovos. Quando que vocês começaram as obras ali? A gente começou faz uns 3 meses. Está indo bem rápido. Mas está indo rápido, muito rápido mesmo. Pela estrutura, né, que está vindo. Sim, a modernização vai ficar linda, né? Então, no final do ano, a gente vai estar, com certeza, fazendo uma reinauguração, né? A nível da cidade, que a cidade merece, né? Dessas novas instalações muito mais confortáveis, mais interativas com os próprios clientes, né? Mas, atualmente, nós, sim, estamos lá também, atendendo todo mundo, né? E tentando prestar sempre uma experiência incomparável para todo mundo, né? Esse é o nosso propósito de valor da Car House. Perfeito. Então, fica aí o convite, né? E também já chama o pessoal para conhecer os novos lançamentos que tu estava falando aí, quando estiverem disponíveis. Já tem data? Não tem data ainda, Não tem data, mas já dei deixem na agenda. spoilers aqui, né? A Toyota não confirmou muita coisa, mas com certeza vai vir bons lançamentos pro ano que vem. Bons lançamentos. Já fiquem acompanhando nas redes sociais. Qual é o endereço do Instagram da Car House? Se botar Instagram, Car House lá, @Car House, já vai achar facilmente. Com certeza ali vai ter spoiler também, tanto da estrutura de vocês, né? Exatamente. Quanto dos modelos, enfim. E não custa também reforçar para ir lá tomar um cafezinho, conversar sem compromisso
E quem sabe já não sai de carro novo, né? Com certeza, né? O Papai Noel tá aí. Tá aí, né? Período de 13º, esse é o momento, hein? Dá tempo ainda. Se for lá e falar que ouviu aqui na União, ainda o Tomás vai conseguir ainda uma condição especial, hein? Vou atender pessoalmente. Ó, tá pode ter vendo? certeza. Maravilha, Tomás, agradeço muito a tua participação. Obrigado. Por ter vindo aqui nessa noite para contar um pouquinho mais. E de forma tão prestativa veio e contou a história da Toyota aqui pra gente, que com certeza é uma história inspiradora e que muita gente tinha curiosidade, talvez, de conhecer, não conhecia e ficou conhecendo a partir de agora. A gente fecha por aqui mais um Papo de Mercado. A gente está de volta na próxima segunda-feira, sempre nesse horário aqui nas segundas-feiras, às 8 da noite. Também lembrando, quem pegou a conversa pela metade, quiser conferir tudo, lá no YouTube da Rede União a gente tem em imagens também e está disponível. Me despeço de vocês, volto na próxima segunda-feira. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.